Pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de uma atualização com o pacote anticrime, que é o RDD, previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal, que sofreu várias mudanças com o pacote anticrime. Vamos lá? Com certeza isso vai ser matéria de prova para você no concurso que você for fazer, seja OAB ou seja aí da área de segurança pública. Então, vamos juntos e juntas. Nós temos aqui o regime disciplinar diferenciado, chamado de RDD. E aqui é importante a gente frisar que não é um quarto tipo de regime prisional. Nós somente temos a questão do regime fechado, o regime aberto e o regime semiaberto. Nós só temos esses três. E aí, o regime disciplinar diferenciado, na verdade, ele passa a ser uma sanção disciplinar. Então, nós temos que ter bastante atenção, porque haverá aí uma alteração sensível no estudo de vocês por meio das alterações previstas no pacote anticrime, na Lei 13.964 de 2019. Bom, mas o que é o RDD? Quando o indivíduo, né, o apenado, ele pratica um fato, né, considerado como crime, e esse crime ele é doloso quando se tem intenção, vontade, consciência de produzir o resultado, ou se assume o risco da produção desse resultado, nós já sabemos que isso constitui em uma falta grave, prevista aí na LEP. Só que se esse crime doloso, ele ocasionar uma subversão da ordem, né? Uma ali quebra da ordem ou das disciplinas internas, sujeitará esse preso provisório ou condenado, seja ele nacional ou estrangeiro, sem prejuízo, obviamente, né, da sanção penal que será devidamente apurada, o regime disciplinar diferenciado, chamado de RDD. Mas vamos ver, então, as características desse RDD. Primeiro é que a duração máxima do RDD é de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Recolhimento em cela individual. As visitas teve aí uma alteração muito importante. Elas passam a ser quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou por terceiro, desde que haja ali uma autorização judicial. E sempre vai haver a duração de 2 horas, não mais que isso. Bom, então nós vamos ter aqui também, né? É importante a gente frisar que essas visitas, elas, na verdade, né? Elas serão gravadas por sistema de áudio, né? Ou sistema de áudio-vídeo, e com a autorização judicial, obviamente, e será fiscalizada pelo agente penitenciário, né? Hoje nós sabemos que é o policial penal, com a emenda constitucional de número 104. E se após os 6 primeiros meses que esse indivíduo ele se encontra no RDD e ele não receber qualquer tipo de visita, ele poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, e aí pelo interregno, né, pelo lapso temporal de 10 minutos. Então, esse RDD, que é uma sanção disciplinar, ele vai trazer algumas características em relação aos direitos do preso. Ele tem direito, sim, à saída de cela, e essa saída de cela será de 2 horas diárias para o banho de sol, em grupos de até 4 pessoas, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. As entrevistas sempre serão monitoradas, exceto quando ele for ali ser entrevistado pelo seu patrono, pelo seu advogado, né, pelo seu defensor, em instalações que serão equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, né? Salvo aí, se houver expressa autorização judicial em contrário, permitindo aí esse contato ou passagem de objetos. A fiscalização de correspondência, participação em audiências judiciais, né? Talvez uma audiência ali de instrução e julgamento, por exemplo, preferencialmente, né, por meio de videoconferência, garantindo-se de qualquer maneira
a participação do defensor, do advogado, no mesmo ambiente do preço. Bom, é importante a gente observar também o seguinte em relação ao RDD. Esse RDD, ele também pode ser aplicado independente de falta grave, tá? Quando nós tivermos aqui a questão de presos provisórios ou condenados estrangeiros ou nacionais que apresentem um alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional ou da sociedade. Ou então, se ele, sobre ele recai ali fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, em associação criminosa ou milícia privada, que são esses crimes que exigem esse concurso necessário de agentes, independentemente se ele praticou a falta grave. Então, o simples fato dele ter fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, seja qualquer título, na organização criminosa, na associação criminosa ou na milícia privada, busca esse combate ao crime organizado dentro do nosso país. Se existirem indícios que esse preso ele exerce liderança nessa organização criminosa, nessa associação criminosa ou na milícia privada, ou que tenha atuado, uma atuação em 2 ou mais estados, em Minas Gerais, em São Paulo, por exemplo, o que vai acontecer? A fixação desse regime disciplinar diferenciado obrigatoriamente deverá ser cumprido em estabelecimento prisional federal. Então, a gente tem também essa alteração. Bom, o regime disciplinar diferenciado, a gente está falando de indivíduos que praticam uma sanção penal, ali um crime doloso, que constitui falta grave, que causa uma subversão ali, da ordem, ou então um preso de alto risco, ou que é envolvido em associação criminosa, em organização, em milícia privada. Então, ele deve contar com uma alta segurança, seja interna ou externa, especialmente no que diz respeito à necessidade de evitar o contato com os membros da organização criminosa, da qual ele faz parte, da associação criminosa, ou da milícia privada, ou com grupos rivais, Infelizmente, nós sabemos que dentro dos estabelecimentos prisionais nós temos as facções criminosas, Como, por exemplo, o PCC, os Anjos da Noite, entre outros. E aí, quando eu tiver esse preso que está no RDD, por ele ter, ali ele causar um alto risco à sociedade ou ao estabelecimento prisional, ou ele fizer parte, ele ser membro aí das organizações criminosas, das associações criminosas e de milícia privada, esse RDD ele pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios, que o preso ele continua ali apresentando um alto risco tanto para o estabelecimento prisional ou para a sociedade. E também se ele mantém vínculos com a organização criminosa, com a associação criminosa ou com a milícia privada, da qual ele fazia parte. Obviamente, para se analisar isso, deve-se considerar o seu perfil criminal, a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo e a superveniência, de novos processos, a vindas de novos processos criminais e os resultados dos tratamentos penitenciários. Bom, então, vamos agora fazer algumas questões que pode cair no seu concurso em relação ao RDD. Vamos lá. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na lei da execução penal. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade somente poderá ser exercido pela autoridade judiciária desde que haja manifestação do Ministério Público. E aí? Bom, gente, não. A fixação da sanção disciplinar, em regra, ela vai ser pela autoridade administrativa competente, estabelecida ali no regulamento, ou até mesmo pelo diretor do estabelecimento prisional. Nós vamos ver que a necessidade de que haja um despacho fundamentado e uma prévia manifestação do Ministério Público e da Defensoria é quando a gente vai ter a fixação do RDD, dessa sanção disciplinar mais gravosa. Então, nós temos aqui a questão de ser errado, O artigo 47 da LEP
dispõe que o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Vamos ver uma próxima questão em relação a isso. Nós temos as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves, todas elas previstas na LEP, sendo vedada a legislação local a especificação ou criação de sanções. Aqui, realmente, nós vamos ter a divisão em leves, médias e graves das sanções disciplinares, mas somente as sanções graves é que estão previstas na LEP de forma taxativa, né? Nós temos aí o artigo 50 e o artigo 52 que traz para a gente. Então, nós temos que é aqui errada, né? Nós vamos observar que o artigo 49 traz para a gente, né, a questão de que as faltas disciplinares, elas classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local vai especificar quais são as sanções de naturezas leves e médias, bem assim as respectivas sanções. E outra coisa que a gente não pode esquecer, o parágrafo único do artigo 49, ele vai dizer que vai se punir a tentativa com a mesma sanção correspondente à falta consumada. Então, se o indivíduo ele consuma a falta ou se ele tenta, né, praticar uma falta disciplinar, a sanção vai ser a mesma. E depois nós temos, julgue os itens com base, né, na jurisprudência, na lei de execução penal. O regime disciplinar diferenciado, aplicado aos presos que apresentam alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento prisional ou da sociedade, alcança aqueles já condenados por sentença penal irrecorrível, né, quando já tem o trânsito em julgado, já se torna definitivo. Não se estendendo ao preso provisório, errado, né? Se estende o RDD, ele é tanto para o preso provisório quanto ao preso que é condenado, seja ele nacional ou seja ele ali estrangeiro. Então, errado é o parágrafo 1º do artigo 52 da LEP. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentam um alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. E vamos fazer mais uma questão para a gente fechar a análise do RDD. Veja bem, a inclusão do condenado no regime disciplinar diferenciado depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional e também de prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Despacho esse que deverá ser precedido, né, anteriormente deverá haver aí um parecer do Ministério Público e da Defesa e prolatado no prazo máximo de 15 dias. Certíssimo, né? Aqui que nessa sanção disciplinar que eu preciso ali de uma decisão fundamentada do juiz da execução penal e anteriormente, né, ela vai ser necessário a existência de um parecer do Ministério Público e da Defesa, garantindo ali, né, o devido processo legal, né, a questão do contraditório e da ampla defesa, e deve ser prolatada assim no prazo de 15 dias. Então, essa assertiva ela está certíssima, ela está correta, ok? Então, nós vimos aqui de forma breve, mas destacando os principais pontos do RDD, as mudanças que ocorreram com a lei proveniente ali do pacote anticrime. Então, estude, treine questões relacionadas a isso, porque tem grande chance de cair no seu concurso público. Ficamos por aqui, até um próximo encontro, um beijo grande e até mais!